Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, meu nome é Gerson Vargas, eu sou sacerdote da Ordem de Melquisedeque. Arrumar um pouco aqui, estou muito bagunçado. Você está melhor. Bom, gente, esses dias agora, domingo passado agora, eu fiz um hangout com o Flávio Vaz, no canal dele. Vou deixar o link aqui do hangout que a gente fez só eu e ele, para você dar uma assistida depois se você quiser. Aproveito para elogiar o canal dele, muito legal, o trabalho que ele vem fazendo. E essa proposta que ele tem agora de fazer entrevistas com algumas pessoas, eu fui o primeiro. Claro que estou feliz, Muito obrigado, Flávio. E espero que vocês vejam e gostem. Quero aproveitar nesse vídeo para me desculpar lá na entrevista e nos próximos hangouts que eu participar, até trocar de câmera. Que a câmera que eu tenho, a webcam que eu tenho, depois é que eu fui ver. Realmente a imagem dela deixa muito a desejar, Mas eu espero que em breve tá comprando uma outra e eu vou melhorar. Me desculpem a qualidade da imagem do hangout. Essa aqui tá show de bola. Bom, eu me toquei de uma coisa, no hangout ele me perguntou sobre minha definição de Deus, quem é Deus para mim, e de repente eu me toquei que eu não falei disso de uma maneira tão clara quanto eu falei lá. E eu resolvi fazer esse vídeo, tanto para expor a minha ideia de Deus, as implicações, etc., e para as pessoas entenderem, enfim, qual é a minha ideia de Deus, e entender que na verdade eu não estou sendo contraditório, nem tentando fazer político, ser diplomático com todo mundo, mas tem a ver intrinsecamente com essa visão que eu tenho sobre Deus. Então vamos lá, quem é Deus para mim, o que eu penso sobre Deus? E eu quero deixar claro para você que está me ouvindo, que está me vendo, que isso não é uma visão, claro, ela tem seu conteúdo filosófico e tal, mas tem muito a ver com a minha própria meditação, meu próprio relacionamento com Deus, meu próprio entendimento das coisas que me acontecem referentes a Deus para eu entender quem é Deus. Deus não chegou claramente e falou, olha, eu sou isso ou aquilo. Como eu acredito que, na verdade, ele não fala, mas ele passa algumas coisas para a gente e a gente vai entendendo. E você vai entender por que disso nisso que eu vou te falar. Entendendo que Deus é algo que está muito além e muito acima de nós, seres humanos, apesar de nós estarmos dentro dele, mas eu acho que nos falta instrumentos, razão mesmo e próprio cérebro, a ponto de entender profunda e completamente quem é Deus. Até por uma questão básica, se ele é o maior e ele é o Criador, a partir do momento que eu entendo completamente, eu coloco no mínimo no meu próprio nível. E ao fazer isso, eu inviabilizo, a meu ver, essa capacidade que ele tem de estar além de ser o Criador. Então minha própria mente não compreende Deus totalmente, porque ele está além e ele me criou. Imagine, você perguntar para uma formiga quem é o homem. Por mais que ela, vamos supor, que tivesse essa capacidade de raciocínio de entender e de ir além, de se aprofundar, nunca entenderia profundamente quem é o homem, exatamente por ser diferente. E aí eu vou usar até a questão mesmo de tamanho, apenas como uma referência. Então eu vou usar de uma metáfora, de um símbolo, aqui para falar sobre Deus. E, na verdade, essas metáforas, elas nos apontam um caminho. Elas não são um caminho e nem dão um resultado, mas abrem portas e nos dão um caminho para caminhar e sempre seguir nessa vontade, nesse intuito de entender Deus e compreender Deus. Vamos imaginar, e para mim isso aí é muito vívido, que tudo que existe, o universo na sua total grandeza, o planeta Terra, os animais, os objetos, nós mesmos, somos um sonho de Deus, como se Deus tivesse adormecido e tivesse um sonho. E eu acho muito legal isso, porque tem uma história que fala que Brahma, na mitologia hindu, que nós somos exatamente isso, um sonho de Deus. Eu acho muito legal. E eu vejo muito isso atualmente, vamos botar em mitologias modernas, quando, por exemplo, nos filmes Matrix, fala que nós seríamos o quê? Estaríamos dormindo e tudo que se desenrola à nossa volta seria um programa de computador. E nós estaríamos inseridos nesse sistema, nesse programa. É uma ilustração muito vívida atual para a gente, porque a gente consegue entender isso, porque todo mundo mexe com computador. Ou então nos filmes, por exemplo, tem A Cidade das Sombras, onde tudo é uma simulação, apesar dos seres humanos ali serem reais, tudo que ocorre na sociedade é uma simulação feita por extraterrestres. Ou naquele filme A Origem, do Leonardo DiCaprio, onde se fala de sonhos e sonhos dentro de sonhos. Isso aí é show de bola. E você, com certeza, já teve experiências de estar num sonho e saber que estava num sonho. E a partir dali poder mexer com aquilo.
Eu acredito que tudo que existe aqui é um sonho de Deus. Nós estamos dentro da mente de Deus e tudo isso é um sonho. E até a nossa própria consciência e razão faz parte do sonho de Deus. E por isso mesmo tem certas limitações. Então a mesa é um sonho, essa camisa aqui que eu estou usando é um sonho, essa poltrona é um sonho, a minha casa é um sonho. Só que onde eu vejo a diferença é que apesar da minha consciência e o meu intelecto também fazer parte desse sonho de Deus, e portanto tudo é Deus, existe uma parte da minha consciência que consegue se conectar com a própria consciência de Deus, que é o que gera esse sonho, e interage comigo de modo individual, diferente da concepção e da consciência de outra pessoa que interage também com Deus. E qual é a consequência prática disso para mim? Qual é a consequência prática disso para a nossa vida cotidiana? Primeiro tudo é um sonho de Deus, e a minha consciência também mas interage com a própria consciência de Deus, aonde eu consigo entrar em contato com Ele e conversar com Deus e mudar rumos dessa interação nossa, seja ela social, seja ela individual, seja ela no meu relacionamento pequeno com um pequeno grupo de amigos ou na sociedade toda, no país e no mundo. Eu acredito que isso também age de forma a mudar grandes eventos mundiais, porque vamos para uma parte prática. Tudo que ocorre no mundo tem a ver, quase tudo, tem a ver com a nossa postura diante da vida e o que a gente escolhe, né? Com os sistemas políticos, econômicos, sociais, etc. Então isso é prático, as coisas funcionam assim. E aonde essa minha visão pode causar uma mudança nessas consequências, né, nessas interações sociais e mundiais? Primeiro, assim, não adianta eu reclamar de Deus e dizer que isso está ocorrendo porque Deus quis, ou reclamar porque que Deus não mudou as coisas. Porque dentro desse sonho de Deus, eu sou um ator ativo. Eu faço as coisas acontecer, como se eu estivesse num sonho lúcido. Não é isso que ocorre quando você está dentro de um sonho e de repente se toca que está dentro do sonho? Você começa, não, peraí, mas eu posso fazer isso aqui diferente, eu posso fazer aquilo diferente. E por outro lado, se na parte prática eu modifico, porque eu tomo postura, eu tomo atitude, luto para mudar, eu também na parte em que minha consciência se conecta com Deus, eu começo a conversar com Ele e pedir que haja mudanças. E Ele pode intervir, tanto pela minha atitude prática, quanto na minha atitude em oração ou em meditação, ou no meu foco da minha atenção, quando eu trabalho a minha atenção, a minha parte espiritual, para mudar atitudes. E quanto mais nós nos unimos e quanto mais pessoas participam disso, mais forte fica essa interação espiritual para mudar as coisas, para mudar o mundo que nós vivemos. Então há uma atitude, isso não anula a minha atitude prática de forma alguma, porque tudo é Deus. Então, até a pessoa que pensa diferente de mim, ela está dentro desse conjunto que se chama Deus. E eu tenho que respeitar as atitudes dela e na conversa, no diálogo, mudar aquilo que não está muito bom para que melhore. Então aí existe uma coerência ética, uma coerência de atitude ao invés de eu jogar tudo na mão de Deus. Ah, se Deus quiser, Deus faz. Ou então aconteceu uma tragédia e a culpa é de Deus. Não, são coisas nossas que nós estamos aqui dentro. E ao mesmo tempo, espiritualmente, é o que é a minha comunhão com Deus, minha interação com Deus. E quanto mais pessoas partilham de uma mentalidade comum, visando um bem último, uma mudança social, uma mudança estrutural, seja ela econômica, seja ela nas inter-relações pessoais, que isso vai acontecer, que isso vai mudar. Então não existe desculpa, não existe apatia, também não existe jogar tudo nas costas de Deus, porque na verdade eu sou Deus também, você é Deus também. Os sistemas sociais que nós vivemos têm a ver com a nossa interação, sejam eles justos ou injustos. Agora compete a gente, tomando consciência, mudar isso, ter uma atitude positiva, objetiva. Eu vou fazer, eu vou botar a mão na massa para mudar, mais justiça social, melhor distribuição de renda, mais atitudes positivas na política, na economia, na minha inter-relação com o meu vizinho, com os meus amigos e até com as pessoas que pensam diferente de mim, no respeito, sabendo, ele também está com Deus, ele também é Deus e eu também. Nós só temos que chegar a um acordo do que é melhor para a gente. E aí é lógico que as atitudes fanáticas que querem se impor à força, seja uma ideologia política ou um fanatismo religioso, são descabidas e compete a mim, como pessoa, combatê-las. E ter consciência de que não existe uma verdade única. Todos nós, de alguma forma, somos Deus, estamos em Deus e trabalhamos para Deus. Agora, compete a nós, já que isso aqui é um sonho de Deus,
saber, e aí, isso é o melhor ou não? Porque a intervenção de Deus vai respeitar exatamente essa postura minha e a união das mentes, da fé, para causar algo positivo. A fé negativa, ela também serve, porque ela acaba criando modelos negativos de vida. A Santa Inquisição é exemplo, o fanatismo religioso hoje dos atentados terroristas são outro exemplo. Acho que foi o Cauê Ramos que falou de... Cauê Ramos não, Cauê Moura, né? Falou alguma coisa sobre tipo assim, o Estado brasileiro está se tornando uma coisa de Jesus, mas no sentido negativo, pejorativo que ele falou, né? Aquela fé que a gente tem que impor isso. Isso é negativo. Mas a gente também pode ter uma fé positiva que respeita a concepção do outro que é diferente de minha sobre Deus, da minha sobre Deus. Eu respeito essa postura dele, mas aonde ela se torna negativa, eu falo, não, peraí, a gente tem que parar. Você tem o direito de crer em Deus da sua forma. Você tem o direito de seguir a Jesus da sua forma. Mas você não pode impor isso sobre mim e você não pode discriminar outras pessoas por causa disso. Porque todos nós somos parte de Deus. Você tem o direito de crer como crer. E eu também tenho de crer como eu creio. Mas eu não posso tornar isso uma imposição arbitrária que principalmente crie discriminação, ódio, racismo, que crie homofobia, que crie qualquer coisa que seja contra o ser humano, porque todos nós somos parte de Deus. Devemos, respeitando as diferenças, eu não falo que cada um tem que crer igual, eu não falo de que a Igreja Católica tem que ficar meio evangélica, a evangélica meio candomblé, o candomblé meio budista, não. Cada um na sua, mas tem que haver respeito, tem que haver tolerância e principalmente, qualquer religião ou crença, ou falta de crença religiosa, tem que visar a evolução do ser humano e o bem-estar social acima de tudo. Eu espero que tenha conseguido passar uma ideia clara. Aquilo que você não entendeu, eu peço a você para pôr um comentário aqui embaixo. A gente vai dialogando sobre isso e vamos crescendo nessa mentalidade. A minha intenção é que essa mentalidade de respeito se alargue e essa mentalidade é uma visão minha, tá? Se ela for legal, se você bater com ela, então vamos nos juntando. O importante é difundir isso de uma forma positiva para criar uma mentalidade positiva e concreta relativa a Deus. Porque eu creio realmente que realmente é possível Deus intervir no mundo físico, com curas, com milagres, com tudo, mas isso é uma questão íntima, de foro pessoal, e cada um vive isso. Tem como crer com a razão? Eu acredito que dificilmente. Fora pequenos casos aí que, como um dos casos para mim que é muito evidente, é o da aparição de Fátima, né? Isso aí é muito evidente para mim, ocorreu alguma coisa ali de fato. Eu vou vasculhar algumas outras coisas, vou até procurar outros milagres assim que são muito evidentes, né? Mas de forma geral tem muita coisa que o pessoal diz que é milagre, às vezes é milagre pessoal, para você. Isso aquilo alimentou sua fé e produziu algo bom, legal. Nem sempre dá para provar isso fora, usando o método científico, que eu acho que é um método que se aplica a muitas coisas e produz um efeito muito bom, mas que não deve ser tomado como instrumento para determinar toda a realidade. Eu acho que ele serve para muitas coisas e tem que ser valorizado. E sempre quando entra em conflito isso com a fé, eu acho que se traz um bem comum, a ciência deve prevalecer. Né? Eu acredito nisso. Eu acredito que a evolução explica muito melhor a criação do homem do que o mito da criação. Eu acho que a ciência explica muito melhor o universo que os mitos da criação. Mas eu acho que em termos pessoais, que podem trazer efeitos práticos para a gente, a religião, a fé, a espiritualidade tem muito a acrescentar. Basta a gente saber equilibrar fé e razão. Fé não é irracionalidade. Fé trata de elementos que a razão não consegue alcançar, mas ela não é irracional, a não ser quando a fazem assim. Então, bom, é isso. As dúvidas, as opiniões, se vocês quiserem colocar, postem aqui embaixo. Se quiser fazer um vídeo de resposta, eu vou ter o maior prazer em publicar e a gente dialogar sobre isso. Eu acho que é assim que a gente vai crescendo, não com imposições dogmáticas e não com argumentos totalmente fora da lógica, fora da razão, fora de uma consciência. Acho que a gente pode trabalhar desse jeito e chegar lá. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu!